Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. Em Teresina, 11h31. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje vamos falar sobre basquete, UFC e vôlei. E no Bola na Rede vamos falar dos jogos de ontem e das rodadas do final de semana que já conta com o Campeonato Brasileiro. Fique ligado que o Universitária Esportiva está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Nenê e Leandrinho foram convocados por Rubem Magnânimo, mas ainda não estão garantidos nos Jogos Olímpicos. Perguntado sobre o assunto, o técnico argentino deixou claro que espera patriotismo dos seus atletas e que vai avaliar o comportamento e o empenho da dupla quando a seleção se reunir no dia 10 de junho. O argentino disse ter convocado a dupla baseada em uma conversa que tiveram no ano passado, antes do pré-olímpico de Mar del Plata. Magnano não avisou Nenê e Leandrinho que o chamaria e aposta que eles aceitarão a lembrança dessa vez, mas eles brincam sobre essa espera. Magnano admitiu a dificuldade que tem quando tem um grupo sem tantos talentos em que não pode se dar ao luxo de dispensar alguns dos mais talentosos. A seleção se apresenta em São Paulo no próximo dia 10. A partir daí, faz uma série de treinamentos até o torneio amistoso em São Carlos contra a Grécia, Nova Zelândia e Nigéria, entre 20, 26 e 28 de junho. No início de julho, vai à Argentina para um quadrangular com os donos da casa, o México e mais um time a ser definido. Dias depois, refaz a competição em Foz do Iguaçu. Depois da competição do Paraná, Magnano deve divulgar a lista dos 12 que vão a Londres. Em 16 de julho, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em Washington. A preparação fica completa em 21 de julho, quando a seleção faz um torneio triangular contra a França e a Austrália em Estrasburgo, na França. E falando em basquete, com o nome de Canta Larry, a diretoria de marketing do Bauru, uma das mais ativas da Liga Nacional de Basquete, lançou ontem uma bem-humorada campanha. Eles querem fazer o norte-americano naturalizado brasileiro cantar o hino nacional quando vestir a camisa da seleção de Rubem Magnano. O perfil criado no Facebook já atingiu a marca de 300 curtidores na página. E ontem, torcedores do Olympiacos atiraram pedras em um ônibus que carregava a delegação do Panathinaikos para o primeiro jogo da final da Liga Grega de Basquete. Com o resultado, 2 jogadores foram hospitalizados e a partida foi cancelada. Stratos Perperoglou e Steven Smith foram os principais feridos pelas pedras e tiveram de ir ao hospital. Outros jogadores do Panathinaikos também ficaram feridos. A polícia local e as autoridades responsáveis pelo campeonato grego resolveram cancelar a partida que seria disputada no ginásio do Olympiacos. O segundo jogo da série, disputado em melhor de 5 jogos, está marcado para o domingo. E essa questão de briga de torcida, a gente vê que infelizmente acontece muito e não está restrita só ao futebol, mas aí um clássico do basquete grego que a gente está vendo que está também chegando a absurdos de atitudes desse tipo da torcida. Tá
tá muito complicado hoje ser torcedor, de você sair de casa e ir para um ginásio, ir para um estádio, porque você pode estar sujeito a... Tá complicado é ser jogador. Também. Mas a sexta-feira promete ser de fortes emoções com os duelos pelas semifinais do NBB. No primeiro jogo de ida, o São José recebe o Flamengo em busca do empate na série melhor de 5, depois de ter sofrido a derrota no primeiro encontro no Rio, às 19 horas. No outro confronto, o Brasília mede forças com o Pinheiros na abertura da série, às 20h30, no ginásio Nilson Nelson. Vice-campeão na temporada 2008-2009 e campeão nas duas seguintes, o Brasília tenta manter a escrita de figurar sempre entre os finalistas da competição. Após se classificar em terceiro lugar na primeira fase e eliminar o Bauru nas quartas, a equipe terá de superar a vantagem do rival e decidir em casa. Por isso, vencer como mandante na primeira partida é fundamental para os planos dos brasilienses. Os paulistas chegaram às semifinais pela segunda vez e estão embalados pela virada sobre o Joinville. Nas quartas de final, quando saiu perdendo por 2-0 e venceu os 3 últimos jogos para fechar a série. Além disso, por ter melhor classificação na fase inicial, o Pinheiros tem a vantagem de fazer 3 dos possíveis 5 jogos em casa. E com menos de 10 dias para a sua primeira defesa de cinturão no UFC, o brasileiro Júnior Cigano tem encarado um clima quente nas provocações antes de enfrentar Frank Mir. O catarinense chegou a dizer que o rival não é homem em um vídeo da organização sobre a preparação dos lutadores. Ontem, o campeão dos pesados defendeu e explicou sua declaração e ouviu um tom de desdenho de seu oponente. A noitada do dia 26 de maio em Las Vegas é uma das mais importantes do ano, com o inédito card principal só com pesos pesados. Para mim, as declarações foram um jeito fracassado de promover o UFC 146. O brasileiro comentou sua preparação para o combate, que teve alterações devido à mudança de rival. Alistar Overeem seria o desafiante, mas o holandês foi pego no antidoping. Com isso, Frank Mir foi promovido para enfrentar o catarinense, considerado o melhor boxeador do MMA na atualidade. E mais jogos, às 21 horas, a seleção brasileira masculina de vôlei faz sua primeira partida oficial neste ano contra a Polônia na estreia da Liga Mundial 2012. O jogo será disputado no Hickok Coliseu, em Toronto, sede da primeira etapa do Grupo B, que além de Brasil e Polônia, conta também com Canadá e Finlândia. Segundo o técnico do Brasil, Bernardinho, a Polônia deve ser o adversário mais complicado nessa primeira etapa. Após duelar com a Polônia, o Brasil pega o Canadá no sábado às 17 horas e depois a Finlândia no próximo domingo, também às 17 horas. Após a etapa do Canadá, as 4 seleções vão jogar em Katowice, na Polônia, no dia 1, 2 e 3 de junho, e em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Na terceira etapa, entre os dias 8 e 10 de junho, e em Tampere, na Finlândia, nos dias 15, 16 e 17. A fase final da competição será entre 4 a 8 de julho, em Sofia, na Bulgária. 8 cearenses saíram vitoriosos e levantaram o público fã de artes marciais de Fortaleza ontem, no ginásio Paulo Sarazate. Quase 8 mil pessoas compareceram ao evento de MMA e prestigiaram as 9 lutas, 3 delas entre brasileiros e estrangeiros. No desafio entre Brasil e competidores de outros países, os donos da casa ganharam 2 lutas e perderam uma. O peruano Johnny Wazaki, com Mata-Leão, ganhou de Neto Fúria. Maurílio Touro, por sua vez, venceu o americano Andrew Smith com a chave de calcanhar. E na luta principal, Carlos Índio venceu o argentino Jacó Quintana por nocaute técnico. 2 lutas da noite acabaram de forma inesperada, com a desistência de um dos competidores. André Tererê abandonou o combate com Cleilson Trussu e Samurai, ex-UFC, venceu Kleberson Pezão da mesma forma. Já por decisão dos juízes, foram 2. Jamil venceu Caco Trator e João Vitor ganhou de Guilherme Rodrigues. William Chiquerin, principal destaque do evento, com passagens pelo UFC e Dream, finalizou Júnior Suicida com uma guilhotina bem aplicada. Universitária Esportiva volta já. O mundo é brega e dá pra se divertir com o Brega Night da banda Durim Durim. A festa acontece no sábado, dia 19, no bar Bossa Nova. Abertura com o cantor Pedro Felipe. O mundo é brega e dá pra se divertir com o Brega Night da banda Durim Durim. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede.
E a Copa do Brasil pode passar por mais reformulações nos próximos anos. Após aumentar o número de clubes que participam e a duração da competição na temporada de 2013, a Confederação Brasileira de Futebol estuda algo mais polêmico em 2014. Fazer a final em apenas um jogo e com estádio pré-determinado, como na Liga dos Campeões. A informação é de Virgílio Elísio, diretor das competições da CBF, que falou sobre o assunto na Câmara dos Deputados em Brasília. Segundo o dirigente, o principal objetivo é movimentar os centros onde o futebol não é tão desenvolvido. E mal chegou ao Cruzeiro e Celso Roth já fez sua primeira contratação como treinador do clube. O meio-campista Tinga, do Internacional, confirmou sua ida para a equipe mineira em entrevista coletiva no Beira-Rio. O jogador de 34 anos deverá ter contrato com o clube celeste até o final de 2014. No Internacional, Tinga e Celso Roth trabalharam juntos e participaram da conquista da Copa Libertadores de 2010. Revelado pelo Grêmio, clube no qual também trabalhou como seu novo técnico em 1998, o volante também passou por Botafogo e 2 clubes da Europa, o Sport Lisboa e o Borussia Dortmund. E o lateral direito do Barcelona e da seleção brasileira, Daniel Alves, foi cortado dos amistosos contra Dinamarca, México, Argentina e Estados Unidos. A CBF anunciou a desconvocação ontem, mesmo sem ter recebido um laudo oficial sobre a lesão do jogador, que anunciou o sucesso da cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula. De acordo com o site da entidade, uma conversa entre Daniel e Mano Menezes foi fundamental para o corte do atleta. A CBF e Mano Menezes ainda não decidiram se outro jogador será convocado. O processo de recuperação de Daniel Alves deve levar cerca de 2 meses, o que impossibilita sua participação nos jogos da seleção e também na final da Copa do Rei, que vai acontecer no dia 25 de maio. O jogo contra o Atlético de Bilbao marcará a despedida de Guardiola do comando técnico do Barcelona. Além disso, a participação de Daniel também nos Jogos Olímpicos de Londres também corre risco, já que, levando em conta o tempo máximo de recuperação de 2 meses, ele estaria apto a jogar apenas 2 semanas antes do início do torneio. E as férias forçadas do Flamengo chegaram ao fim e o clube não conseguiu eliminar antigos problemas. O maior deles, o comportamento de Ronaldinho Gaúcho. O camisa 10 até recebeu elogios internos pela postura adotada durante o período de 27 dias sem jogos, mas o atacante voltou a cometer deslizes nesta semana. O último deles na quarta-feira. No treino previsto para as 9h30, ele chegou ao Ninho do Urubu no horário marcado e escoltado pelo carro de sua equipe de segurança, mais longe das condições ideais para trabalhar. Na avaliação de membros da comissão técnica, o jogador se apresentou aparentemente sob efeito de álcool, alegou dores musculares e pediu para não treinar. A atitude contrariou o diretor de futebol do clubezinho e o restante da comissão técnica, inclusive Joel Santana. Recém-chegado, o dirigente procurou Ronaldinho e pediu que ele fosse a campo. Sob chuva, o jogador deu algumas voltas no gramado principal do CT com a capa e capuz. Enquanto isso, o grupo disputava um coletivo e o atacante David ocupava o lugar de capitão ao lado de Wagner Love no ataque. Apesar da maioria do grupo não externar contrariedade com a suposta falta de comprometimento do principal jogador da equipe, algumas atitudes de Ronaldinho não têm agradado nem os atletas próximos a eles, nem os que têm uma relação um pouco mais distante. No treino da manhã de ontem, antes da viagem para o Recife, onde o time enfrenta o Sport, ele chegou atrasado no CT. Após o atraso, ele se juntou ao time para um coletivo e teve boa atuação, dando passes para os 2 gols de Wagner Love. E o Fluminense enfrentou em campo disposto a repetir o efeito alcançado na primeira fase da Copa Libertadores, derrotar o Boca Juniors na Bombonera. No entanto, a história foi bem diferente, contando com um homem a menos. Desde o primeiro tempo, por causa da expulsão de Carlinhos, o time carioca perdeu pelo placar de 1-0 no duelo válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O único gol do jogo aconteceu aos 6 minutos do segundo tempo. Após boa jogada de Civitani, Mouche apareceu livre pela esquerda da área e tocou sem chances de defesa para Diego Cavalieri, abrindo o placar do confronto. Depois de ter sofrido o gol, o Fluminense conseguiu se segurar, evitando um placar mais elástico. O goleiro Diego Cavalieri fez importantes defesas no jogo. A equipe carioca ainda sentiu bastante as ausências de Deco e Fred, que estão lesionados. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Estádio Engenhão. O Boca Juniors depende de um simples empate para se classificar para a próxima fase. Se
Se o Fluminense triunfar por 1-0, a decisão da vaga vai para os pênaltis. A equipe de Abel Braga necessita de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar. E com muitas dificuldades em chegar no gol do Vélez, o Santos perdeu por 1-0 na Argentina e voltou para o Brasil precisando vencer por 2 gols para ir às semifinais da competição. A derrota marcou ainda o primeiro jogo sem gols do Santos nessa temporada. A última vez que o time não havia marcado foi no Japão, diante do Barcelona pelo Mundial de Clubes. No primeiro tempo, o ataque santista praticamente não foi notado em campo, tanto que o time conseguiu dar apenas 2 finalizações contra 9 dos adversários. Ganso e Elano pouco conseguiam criar. Neymar era marcado de perto e Allan Kardec mal pegou na bola. E o Vélez, que comandava as principais ações, abriu o placar aos 35 minutos, quando Fernandes lançou para o lateral, cruzou a bola para Obolô tocar de cabeça no primeiro pau e vencer Rafael no canto oposto. Depois do intervalo, Muricy ainda tentou com Borges e Felipe Anderson, mas o time continuou sem criar. O lance mais perigoso foi uma cobrança de escanteio de Elano, que por pouco não entrou direto. O jogo de volta daqui a uma semana ainda não tem local definido. A diretoria do Santos queria esperar o resultado do jogo de ida para definir entre Vila Belmiro e Pacaembu. Maior campeão da Copa do Brasil com 4 títulos, o Grêmio mostrou mais uma vez que é sério o candidato a levar o penta da competição. O time gaúcho não se intimidou com o Bahia e venceu de virada por 2-1 na ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com esse resultado, o Grêmio pode até empatar na próxima semana no Estádio Olímpico pela partida de volta, que mesmo assim avança às semifinais da Copa do Brasil. O vencedor deste duelo pega o melhor entre Palmeiras e Atlético Paranaense. O placar de ontem também manteve o Grêmio invicto na Copa do Brasil de 2012, em 7 jogos que realizou na competição. E a cidade de Munique foi palco da final da Champions League feminina. Em campo, o Lyon fez 2-0 em cima do Frankfurt e conquistou o bicampeonato da competição. Os gols de ontem foram marcados pelas artilheiras da competição, Eugénie Le Sommer e Camille Abili. Cada uma delas terminou com a incrível marca de 9 gols em 7 jogos. No elenco campeão, há uma brasileira, a meio-campista Rosana. Esta é a 11ª vez que a Champions feminina é disputada. Em apenas 2 vezes, 2003 e 2007, a final não teve um time alemão. E confira os jogos do final de semana. E finalmente começa o Brasileirão, onde temos jogos da Série B. O Ceará recebe o América Mineiro às 21 horas. No mesmo horário, o CRB enfrenta o Bragantino e ainda temos Ipatinga contra a ABC. Ainda pela Série B, no sábado, grande parte dos jogos acontecem às 16h20. América do Rio Grande do Norte enfrenta o Goiás, o Paraná enfrenta o Guarani e o Boa enfrenta o Avaí. Às 17h20 ainda temos Barueri e Vitória, Joinville e Atlético Paranaense e Criciúma. Criciúma e Guaratinguetá. Já que São Caetano e Asa se enfrentam às 21 horas. Pelo Brasileirão Série A, no sábado, Palmeiras e Portuguesa e Sport e Flamengo jogam às 18h30. Já Figueirense e Náutico fazem partida às 21 horas. E no domingo, o Botafogo enfrenta o São Paulo às 16 horas. No mesmo horário, o Corinthians recebe o Fluminense. Ainda às 16 horas, temos Internacional e Coritiba e a Ponte Preta encarando o Atlético Mineiro. Já Vasco e Grêmio jogam às 18h30. No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Atlético Goianiense e o Bahia joga contra o Santos. No argentino, hoje o Godoy Cruz recebe o Argentino Júnior às 17h10. Já o Tigre e New Old Boys se enfrentam às 19h15. No sábado, o Banfield recebe o Estudiantes às 14 horas e o São Martín visita o All Boys às 16h10. Já União e São Lourenço se enfrentam às 20h20. E no domingo, às 15 horas, temos Olimpo e Independiente. Já o Vélez Sarsfield e o Belgrano e Atlético Rafaela e Colón acontece às 17 horas. E o Racing encara o Boca Juniors às 19h15. No francês, todos os jogos acontecem às 16 horas. Lille, Nancy, Auxerre, Montpellier, Evian e Brest, Valenciennes e Caen. Lyon e Nice, Saint-Étienne e Bordeaux, Toulouse e Ajaccio, Sochaux e Olympique, Lorient e Paris Saint-Germain, Rennes e Dijon Esses são os jogos da última rodada da competição. E no sábado temos decisão. Pela final da Champions League, Bayern de Munique enfrenta o Chelsea às 15h45. E vamos falar agora do jogo de ontem do Piauiense entre Flamengo e Comercial. O jogo terminou empatado e a parte de cima da tabela mais embolada ainda. Mudou tudo. O Comercial estava ganhando até o finalzinho. O Flamengo começou, abriu
com um gol de pênalti. Ontem, jogo marcado por muitos pênaltis, foram 3 pênaltis ontem na partida. No começo do jogo, já o Comercial perdeu um pênalti com o Cleiton. 30 segundos depois, o Flamengo teve um pênalti e o da Silva foi lá e fez. E o destaque pro golaço do capitão Cleiton, que se redimiu e do meio da área deu um chute que entrou no ângulo do goleiro Robson. Foi um lindo gol. E agora a tabela do Campeonato Piauiense está com Parnaíba em primeiro com 16 pontos, Comercial em segundo com 14 pontos, em terceiro vem o 4 de Julho com 13 pontos e em quarto o Flamengo com 11 pontos. O River vem em quinto lugar com 9 pontos, Picos em sexto com 6, Piauí em sétimo com 5 pontos e o Caiçara continua como lanterna com 3 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Caiçara enfrenta o River, o Picos enfrenta o Piauí, o Comercial pega o 4 de Julho e aqui em Teresina o jogo destaque que vai ser Flamengo e Parnaíba. Mas ainda falando do jogo de ontem, o Comercial teve boas chances de ganhar a partida e acabou deixando o Flamengo com 30 segundos para terminar o jogo e empatar com um gol de Zusa, bela jogada entre ele e o Flavinho, que acabou dando gol de empate do Flamengo ontem. Destaque também para o desespero do goleiro Robson, que na jogada de escanteio aos 44 minutos, ele abandonou o gol do Flamengo e simplesmente foi para a área para tentar cabecear. Ninguém conseguiu impedi-lo de ir para a área e por pouco o Comercial no contra-ataque não conseguiu aumentar a vantagem. O Comercial não conseguiu se organizar no ataque, acabou perdendo essa chance de fazer mais um gol. No final do jogo, o time do Comercial estava muito estressado por causa do placar. Enfim, o Comercial teve a chance de assumir a liderança, passar o Parnaíba e acabou deixando essa chance aí passar. E as curiosidades de ontem, o Barata jogou com a camisa 67, em homenagem aos 67 anos do time do Comercial, e o Jonas, que foi substituído no intervalo depois de passar mal. Segundo a comissão técnica, o próprio jogador, por conta do calor, ele saiu do Lindolfo Monteiro de ambulância, e a gente não temos atualizações sobre o estado de saúde do Jonas, mas a gente vai tentar um contato após o programa e a gente dá uma resposta na nossa fanpage para vocês. E os desfalques do Comercial estão de volta. O Zé Rodrigues e Jefferson Pipoca já vão jogar o próximo jogo domingo aqui contra o Flamengo. E além dos pênaltis, destaque para as expulsões, que foram 2 expulsões. Uma delas o capitão Cleiton do Comercial e do lado do Flamengo, Bruno Potiguar, também foi expulso num jogo que teve uma arbitragem confusa, com 2 pênaltis marcados em menos de 1 minuto. O técnico Polozzi ficou um pouco irritado com a forma como com a condução do jogo, mas no final das contas 2-2 e segue. Foi a 7ª rodada, final do turno do campeonato. Agora a gente começa o retorno. Gente, corrigindo aqui porque minha cabeça tá a mil. O jogo é Flamengo e Parnaíba no domingo. O Comercial enfrenta o 4 de julho. Zé Rodrigues e Jefferson Pipoca estão de volta pro jogo contra o 4 de julho. E também a questão ontem, João Gabriel fez sua 2ª partida pelo Comercial e fez um bom jogo. No final ele ainda estava sentindo um pouco a perna direita, mas acredito que ele não seja um problema pro próximo jogo. E seguindo as atualizações sobre o Campeonato Piauiense, especulações davam conta de que Bruno Carvalho e Zé Carlos viriam para o time do River, chegariam em Teresina essa madrugada. Só que hoje nós já recebemos a notícia que eles não vêm, foi cancelada essas contratações, esses reforços que não eram certos, não foram anunciados pela diretoria, eram só rumores e que nós estamos dando uma atualização para os riverinos que estão nos escutando. Ele não tem mais essas contratações. Universitária Esportiva volta já. Observatório da Imprensa, diariamente à 13h, aqui na sua FM Universitária 96,7. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619.
Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem, universitarioesportiva@hotmail.com. universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. Programa realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza. Redação de Anne Beatriz e produção de Naira Macedo. Universitária Esportiva volta na segunda-feira com novidades, comentários de Flávio Meirelles. Muito obrigada pela sintonia e não esqueçam, segunda-feira, 11h30, na FM Universitária 96,7. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.